Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí. E nesta noite especial, estamos dando início aos nossos cultos, com a série sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Esses cultos serão ministrados pelo nosso queridíssimo irmão Paulo Silas. Como é bom estarmos todos juntos. Estamos, cada um na sua casa nesse momento, mas Deus está no meu lar, Deus está no seu lar. Sabemos que tudo que estamos passando é um grande aprendizado, de tempos difíceis que virão, mas sabemos que Deus estará conosco e cuidará de todos os detalhes. Vamos juntos orar para dar início ao nosso culto? Querido Deus e bondoso Pai que estás no céu, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa igreja, nas nossas vidas, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor, que aqui está agora, Senhor, nesse momento, te buscando, Senhor, que aqui estamos para ouvir a sua palavra. Senhor, venha cuidar de cada lar, venha falar, Senhor, a cada coração, a cada família que agora está, Senhor, esperançoso, Senhor, para ouvir sobre a sua palavra. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa série, que o Senhor venha abençoar o nosso irmão Paulo Silas, que o Senhor venha o guiar e que o Senhor venha também, Senhor, nos dar sabedoria e inteligência para entender a sua palavra, Senhor, e levar adiante o seu amor, a sua palavra, que possamos ser missionários nas suas mãos. Venha cuidar, Senhor, de cada um de nós. Senhor, abençoa também a nossa semana, nos proteja e cuida de cada um de nós. E queremos aqui, Senhor, ser gratos a Ti, pelo Senhor ser o nosso Pai, tão bondoso, e sempre ter nos guiado e nos conduzido, Senhor, pelos melhores caminhos. Venha nos ajudar, venha nos guiar, para que logo, Senhor, estejamos todos juntos na mansão celestial, para que possamos estar, Senhor, com todos os que amamos, Senhor, todos que daqui já partiram, mas que vamos ter esse reencontro, Senhor, e assim estamos felizes e esperançosos, Senhor, em nosso coração, de poder abraçar todos os que amamos e poder estar do seu lado e te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor é para nós. É o que te pedimos, Senhor, e entregamos esse culto nas suas mãos, em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Agora, meus queridos irmãos, vamos louvar o hino Não Mais Eu.
para darmos continuidade a este momento de louvor, adoremos a Deus com o hino Vem Espírito. Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz de Cristo venham estar com todos. Agora vamos ter um momento da oração intercessora. Para todos aqueles que entraram nos próximos domingos, já pode colocar aí no YouTube, no Facebook, aí o seu pedido de oração, que cada domingo vai ter um irmão diferente, que vai estar clamando aos céus para que Deus possa entrar com providência sobre cada uma de nossas vidas. Que neste momento nós possamos orar e entregar a nossa vida ao nosso Criador. Oremos. Pai eterno, Deus amado, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E neste momento eu venho rogar ao Pai que o Senhor venha atuar na vida
de muitas famílias que estão aqui neste momento nos assistindo e aquelas que também não estão nos assistindo, mas estão passando por algum tipo de dificuldade, ó Pai. Neste momento de pandemia que assola e assusta muitas pessoas, neste momento onde muitas pessoas têm perdido entes queridos por causa dessa doença tão maligna que ela está vindo e ceifando várias vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo consolo, que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, alguma palavra de ânimo para cada uma dessas famílias, para aqueles que ainda estão no hospital. Se for da sua vontade, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha também restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar, ó Pai, dentro de cada segmento da parte familiar, da parte particular de cada pessoa, ó Pai. Neste momento, nós também te entregamos este culto de adoração ao teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, que venha falar conosco nesta noite. Usa grandiosamente ao irmão Paulo Silas, ó Pai. Usa como teu instrumento para trazer as tuas boas novas ao teu povo. Que nós possamos, neste momento, através da tua palavra, te conhecer um pouco mais. E ao te conhecer, nós possamos também entregar a nossa vida e o nosso coração a ti, permitindo que o Senhor venha fazer morada e que venha trabalhar sobre a nossa vida. Guarde a cada um de nós e que o Senhor possa estar abençoando a cada família nesta noite. É o que nós viemos te pedir e te agradecer. No doce nome de Jesus, é o que nós te rogamos. Amém. E neste momento nós vamos ter uma mensagem bem especial, musical, com a nossa irmã Marina Bueno. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Ele virá e muito em breve eu subirei para o novo lar, o novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio Ele virá e muito em breve eu subirei para o novo lar, o novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar,
Boa noite, meus queridos irmãos. É um grande privilégio estarmos nesta noite para estudarmos um assunto de suma importância após ouvirmos essa bela mensagem musical e as orações falando da volta de Jesus. Porém, antes da volta de Jesus, ocorrerá um evento extraordinário na igreja, e esse evento será proporcionado pelo Espírito Santo. A pessoa Deus Espírito Santo precisa estar bastante estudada nesses tempos em que vivemos. Satanás tem travado uma batalha tremenda, inclusive dentro da nossa igreja, dividindo parte da nossa igreja por não acreditar na Trindade. E nós precisamos focar o nosso pensamento, focar o nosso entendimento da importância do Espírito Santo em nossas vidas. É um assunto que Satanás não gosta que seja tratado na igreja, porque ele pode ser confundido com misticismo, e na verdade não o é. Quando você realmente procura, ora e pede o derramamento do Espírito Santo, existe uma obra sendo realizada na sua e na minha vida. Então eu gostaria agora que o irmão Daniel pudesse nos contribuir com o primeiro slide, onde nós vamos mostrar o esboço de como será a nossa série aqui durante esses próximos domingos. Próximo slide, irmão, por favor. Esse slide, ele diz o seguinte: Deus, nós temos que saber, o Espírito Santo, nós estamos falando aqui na figura de Deus Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Então, o Espírito Santo foi essa parte ativa e nós vamos estudar isso um pouco esta noite. Depois nós vamos ver ao longo dos nossos encontros que ele inspirou os escritores das Escrituras. E é interessante aqui que ele encheu o poder, a vida de Jesus Cristo. Ele encheu de poder. Por isso, às vezes, quando nós falamos que Jesus só realizou o que ele realizou enquanto esteve na Terra, pelo poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender como Jesus recebeu essa entronização do Espírito Santo em si e reconhecia todas as suas obras que eram realizadas pelo poder do Espírito Santo enquanto ele esteve aqui na Terra. Ele também atrai e convence os seres humanos. E os que mostram sensíveis são o quê? Renovados e transformados por ele, pelo Deus Espírito Santo, à imagem de Deus. Ou seja, o papel do Espírito Santo é nos conduzir agora, neste momento, à obra de Jesus, que foi a obra que nós vimos lá em cima, da redenção. Ele tem esse papel de apontar e moldar o nosso coração para vibrarmos com esta ação de Jesus Cristo que houve aqui na Terra. E ele também vai nos mostrar e vai nos dizer como devemos agir para esperarmos a segunda vinda de Jesus e finalmente vivermos nos céus. E ele vai nos transformando aqui na Terra. Como Jesus foi a imagem de Deus aqui na Terra, o Espírito Santo vai trazer essa imagem de Deus quando nós deixamos que ele haja em cada um de nós. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos. Ou seja, o Espírito Santo está sempre conosco. Agora nós precisamos entender como nós sentimos essa presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele conhece ou ele concede os dons espirituais. A igreja a habilita a dar testemunho de Cristo. Então, é ele que está habilitando a igreja a dar esse testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia-nos a toda a verdade. Então, esse é mais ou menos o esboço daquilo que nós queremos trabalhar durante esta série. Mas hoje nós vamos trabalhar para conhecer onde na Bíblia
nós encontramos a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo trabalhando com Deus o Pai na criação. Então, qual é o texto bíblico que fala que o Espírito Santo esteve presente na criação? No próximo slide, nós vamos ver lá que em Gênesis 1, capítulo 1, versos 1 e 2. Vejam bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Notem a palavra no princípio. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Lembra que isso pode confundir quando as pessoas distorcem e dizem o Espírito de Deus, mas nós sabemos que Deus é Espírito Santo. A Trindade é Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é bem clara ao dizer que o Deus Espírito Santo estava no princípio juntamente com o Pai na obra da criação. E aí as pessoas podem perguntar, mas nós não vimos a figura de Jesus Cristo? Estava lá só o Pai e o Espírito Santo? Não. Se nós formos à Bíblia, no próximo slide, nós vamos ver lá que Jesus, em 1 João, versos 1, nós vamos ver assim, no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. Vejam bem que o Verbo nós sabemos que é Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, logo, nós podemos aqui claramente, por demonstração da palavra de Deus, que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E onde estava o Verbo? Onde estava Jesus? Ele estava no princípio com quem? Com Deus. E aí afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós temos dois textos bíblicos que nos levam à conclusão de que no princípio, no ato da criação, encontrava-se o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Agora nós precisamos saber que cada um, membro da Trindade, tem uma função primordial neste plano, no plano da criação e no plano da redenção. Cada um membro da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, desenvolve um papel específico nesta redenção que nós teremos até chegarmos à glorificação ou chegarmos na nova terra. Vamos ver, então, onde se encontra o Deus Pai. Apocalipse, agora 3, 21, ele diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, Jesus está nos dizendo aqui que Deus continua no trono e quando ele ascende aos céus, ele senta no trono de Deus. E nós sabemos que Jesus agora tem o seu papel específico. Então, Deus tem o seu papel no céu como mantenedor da criação. Ele que mantém tudo aquilo que foi criado. E Jesus Cristo, após ascender novamente aos céus, ele entra no santuário para cumprir o seu papel de intercessor por nós e como nosso juiz também. Então, tem que estar bem claro que Deus Pai e Deus Espírito Santo, Deus Pai e Jesus estão no céu. Agora, nós vamos ver onde está a pessoa do Espírito Santo. Aí em São João 16, 5, dos versos 5, 6 e 7, nos diz o seguinte: mas agora
vou para junto daquele que me enviou. Isso Jesus dizendo. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Aqui era uma interrogação que eu não consegui colocar. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Isso quer dizer, os discípulos ficaram extremamente angustiados quando Jesus anuncia a sua partida. Então, causa no coração dos discípulos uma profunda tristeza, uma profunda desolação, porque eles tinham segurança na pessoa de Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava aqui na terra, quando eles podiam obter a companhia de Jesus ao seu lado. Mas Jesus procurava sempre adverti-los que ele não veio fundar o seu reino aqui na terra. Ele queria apontar o reino dos céus. E qual era o grande problema dos discípulos não entenderem o que Jesus queria ensinar-lhes acerca do que iria ocorrer com ele após o seu sacrifício na cruz do Calvário? Isso causou tristeza, porque os discípulos já queriam que Jesus fundasse o seu reino aqui na terra. Mas Jesus continua, agora no verso 7, Jesus vai dizer o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Então Jesus deixa claro, é conveniente que eu vá para o céu, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus estava dizendo que o papel dele não seria cumprido aqui nesta terra. Ele tinha um papel a ser cumprido no santuário celestial, mas que Deus não abandonaria os seus filhos aqui na terra. A pessoa de Deus, Espírito Santo, seria enviado para que nós pudéssemos, então, sermos o quê? Consolados. Por isso veio a palavra consolador. Lembre-se que os discípulos ficaram muito tristes ao Jesus lhes anunciar que iria voltar para o céu. Então, ele viria nos consolar. Por quê? Porque nós continuamos no mundo de pecado. Nós ainda não atingimos o céu. Nós passamos por muitas provações. Nós passamos por muitas tristezas. E neste momento nós temos que recorrer à pessoa do Espírito Santo para moldar o nosso coração, para que nós entendamos o querer de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos entender a intercessão de Jesus por nós no santuário. O papel do Espírito Santo é nos mostrar que existem no céu a pessoa de Jesus Cristo intercedendo por nós. E existe a pessoa do Pai como nosso mantenedor. Nada está acontecendo nesta terra que foge ao controle do Pai. Este é o papel do Pai, manter a criação. Portanto, pode advir qualquer dificuldade, qualquer momento difícil como esse que nós estamos passando, podem cair reis, ascenderem reis, mas Deus está no comando de tudo. Nada irá acontecer nesta terra que não esteja sob o controle de Deus. E tudo que acontece aqui nessa terra tem um propósito de que nós tiremos os nossos olhos desta terra, tiremos os nossos olhos daquilo que esteja talvez nos incomodando no campo material, no campo político, porque todas essas coisas são apenas ações de homens que às vezes Deus permite, mas ele permite para cumprir a sua obra. E nós, como cristãos, devemos ser impressionados pelo Espírito Santo que está aqui conosco, para nos dizer claramente que o nosso foco não deve estar aqui nessa terra, que o nosso foco deve estar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, na graça de Jesus que está abundante para nós hoje, quando nós permitimos. O Espírito Santo vai nos constranger sempre para o nosso arrependimento. Que arrependimento é esse? O arrependimento, muitas vezes, de nós demonstrarmos a nossa forma egoísta de ser. E nós também gastarmos tanto tempo naquelas coisas que não nos levarão a nada. Salomão bem disse, o seu trabalho, tudo que você faz aqui, se ele não tiver um propósito
para a sua vida espiritual, é tudo em vão, tudo acaba, tudo passa, tudo que eu faço aqui na terra, seja no meu trabalho, seja para a minha família, seja na igreja, tem que ser para exortar esta nossa fé, a fé de que nós aceitamos a Jesus Cristo, e como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo cita essa frase, é porque ele já estava com a influência plena do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha certeza de que ele dependia 100% do Espírito Santo, como Jesus dependeu do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? O que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito Santo desceu sobre Jesus naquele momento. Por isso ele diz que importava que nós sejássemos batizados com água, porém com o Espírito, porque é o Espírito que vai nos dar o poder. É o Espírito que vai agir. É o Espírito que vai transformar o nosso caráter. É o Espírito que transforma o nosso ser. Mas o Espírito não conduz a ação dele para si mesmo. Ele conduz toda a ação do Espírito Santo, é conduzida para apontar para Jesus, apontar para Deus, apontar para Jesus, para dizer: existe um intercessor no santuário, existe alguém que vai julgar e está vendo cada luta, cada arrependimento, e cada vez que arrependemos, ele apresenta o seu sangue perante o Pai, e o Pai está no controle do universo, porque nós estamos no meio do grande conflito. E esse conflito é para espetáculo dos outros mundos. E cada um de nós está sendo pesado na balança, da forma com que nós decidimos cada dia. Por isso, o batismo do Espírito Santo, ele é necessário a cada dia, porque eu preciso da renovação espiritual na minha vida. E eu só consigo enxergar a misericórdia de Deus se renovando a cada dia na minha manhã, a cada dia, como a palavra de Deus diz, quando eu peço o batismo do Espírito Santo logo pela manhã, para que ele possa ser o influenciador, né, da minha mente e das minhas decisões daquele dia que eu vou começar seja trabalhar, seja estudar, seja até num dia de sábado, quando eu vou à igreja. O Espírito Santo precisa ser convidado, e nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo a cada manhã, para que nós possamos entender e entregar a nossa vida a Ele. E agora, olha que interessante, que Jesus, ele diz aqui em São João 14, nos versos 16 e 17, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai. Olha que Jesus está pedindo: eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Portanto, Emanuel agora é o Consolador, é o Espírito Santo, é o Deus conosco. Jesus um dia esteve nessa terra e foi aqui conosco, caminhando, representando e mostrando o caráter de Deus para cada um de nós. Mas hoje, quem está aqui na terra conosco? O Espírito Santo. Ele está aqui ao nosso lado. Nós temos acesso ao Espírito Santo aqui na terra. E ele está vivendo conosco aqui. Por isso, quando eu busco a presença do Pai aqui na terra, eu devo procurar a presença do Espírito Santo aqui na terra, para que ele possa ser o meu consolador e revelar, e ele sempre estará revelando essa obra maravilhosa de Jesus, revivendo em nosso coração a cruz. Por exemplo, como a gente sente quando lê a palavra de Deus falar sobre a cruz do Calvário, dos sofrimentos de Jesus? Talvez isso já tenha amortizado no nosso coração. E nós precisamos ser reavivados deste grande amor de Jesus por nós ao morrermos na cruz. E esse reavivamento e essa revitalização do nosso coração
em memória do grande sacrifício que Jesus fez por nós, é uma obra que o Espírito Santo trará para dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que você só vai encontrar o Espírito Santo quando buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De que maneira você tem procurado o Espírito Santo? Como você tem orado com o Espírito Santo? Qual tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo? Porque veja que ele é Deus, e é o Deus que está conosco aqui na terra. É a pessoa de Deus que está aqui na terra conosco, é o Espírito Santo. Então eu preciso entender que nós precisamos rogar, como diz Jesus, que ele iria rogar ao Pai para que ele estivesse conosco. E aqui agora no capítulo 14, verso 17, diz o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha que interessante. Onde nós estamos? Em que mundo nós estamos? Em que mundo ele está falando aqui? Porque não o vê. Quem tem visto o Espírito Santo? Com os seus olhos espirituais. Percebam que muitas vezes nós temos muita intimidade, talvez com a pessoa de Jesus ao orarmos, talvez com a pessoa de Deus, mas nós precisamos desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Você precisa ver. O mundo não vê o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo? Ou nós ouvimos falar do Espírito Santo? Ou nós oramos e pedimos pelo Espírito Santo? Mas é bem diferente, a palavra de Deus diz aqui, que o mundo não recebe o Espírito Santo. E nós só vamos receber o Espírito Santo quando nós conseguimos vê-lo com os nossos olhos espirituais. E quando nós conhecemos o Espírito Santo verdadeiramente, é que ele vai se revelar mais claramente a nós. Muito embora muitas vezes o Espírito Santo está atuando, mesmo no coração daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, ele está labutando para salvar o maior número de almas possível. Mas quando essas almas quando elas não recebem ou não abrem o coração para receber o Espírito Santo, de pouca valia terá. Então, agora, completando o verso que nós estamos lendo, veja que interessante, então, no 14 e 17. O que ele conclui, aquele versículo 14 e 17? Ele diz assim: porque não o vê, não conhece. Vós o conheceis. Veja a afirmativa. Se você recebeu o Espírito Santo, é porque você já conhece o Espírito Santo, porque ele habita conosco e estará em vós. Então, o grande desafio que nós temos é: eu conheço a Deus? Eu conheço a Jesus Cristo? Eu conheço o Espírito Santo? Então, a gente percebe que é um desafio. Quando você conhece alguma pessoa, você precisa estudar, conhecer. Quando você ora pedindo o Espírito Santo, nós precisamos ter a exata noção de como ele vai agir no nosso coração. Às vezes eu peço: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo, e começo a orar, e começo a orar. Deus interpreta tudo. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito Santo interpreta as nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque nós entramos como se estivéssemos assim, orando, já vendo os nossos problemas, já vendo as nossas dificuldades, já vendo as nossas vitórias, os nossos êxitos. Mas quão bom seria se nós parássemos para, ao orarmos e ao pedirmos o batismo do Espírito Santo, nós rogássemos ao Pai que nos impressionasse
Como Jesus diz, eu vou rogar. Nós precisamos rogar, Senhor, por favor, envie o teu Santo Espírito na minha vida, para que eu possa entender o propósito do Senhor para a minha vida. Cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos dons que foram dados por Deus, e esses dons são desenvolvidos pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós nos organizamos, muitas vezes nós programamos para fazer as coisas de uma forma que saia bem feito, mas quantas vezes eu preparei um sermão e cheguei no momento, não falei nada daquilo que eu pretendia, porque o Espírito Santo queria que eu fosse instrumento. Então nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo possa estar na nossa vida. Eu acredito, irmãos, piamente, que essa obra do Espírito Santo sobre o derramamento da chuva serôdia antes da volta de Jesus, ela só irá acontecer quando a igreja dele estiver extremamente preparada e exercendo os dons do Espírito. Mas para exercer os dons do Espírito, eu primeiro preciso conhecê-lo, eu primeiro preciso rogar a Deus a cada manhã o batismo do Espírito Santo e abrir o meu coração para que ele possa agir na minha vida e que o meu dom e o seu dom seja desenvolvido plenamente. A palavra de Deus, ela corta, ela quer penetrar nas nossas vidas. E esse penetrar, e esse cortar, é o Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos entender que quando nós tivermos um coração fértil para a atuação do Espírito Santo, nós vamos sofrer uma transformação tremenda que nos aproximará cada dia mais à imagem de Deus. Eu fico, às vezes, orando e me lembro muito de Paulo quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho medo, irmãos. Na minha casa, no meu trabalho, qual é a imagem que eu faço para as pessoas que convivem comigo? O que elas podem enxergar na minha vida? Essa é uma luta que nós vamos travar diariamente, porque quem está disputando a nossa mente? O Espírito Santo e Satanás. Se eu tenho uma mente dividida, meia para o Espírito Santo e meia para Satanás, eu não posso revelar completamente a imagem de Deus. Mas eu sei que eu sou um pecador. E se a minha mente está totalmente aberta para o Espírito Santo, quando eu tomo uma atitude com o meu semelhante que não agrada a Deus, o Espírito Santo me fala imediatamente e me traz o espírito de tristeza e de arrependimento. E a vontade de pedir a Deus que transforme para que eu não seja reincidente. Claro que seremos reincidentes, mas não permanecermos no erro, no pecado. Irmãos, a volta de Jesus está chegando. E o Espírito Santo está lentamente se retirando. Não porque ele quer se retirar. É porque ele não tem encontrado corações que o buscam de forma decidida. A vida espiritual, ela pode, às vezes, ser uma questão que os homens entendam que é espiritual. O que os judeus faziam? O que eles iam fazer na sinagoga? Por que eles apresentavam o sacrifício?
Não estavam eles supostamente realizando os ritos espirituais, porém sem nenhuma espiritualidade? Perceba a nossa necessidade hoje. Nós somos o povo do advento, o povo que frequenta a igreja. Tudo isso está certo. Porém, a pergunta é, Paulo Silas, quão espiritual você tem sido na igreja? E ser espiritual significa dizer o quê, irmãos? Que eu estou permitindo o agir do Espírito Santo na minha vida. Jesus passava noites em vigília, irmãos. Jesus trabalhava o dia todo e orava durante a noite. Os discípulos já não aguentavam isso, como provavelmente nós não aguentaríamos. Mas Jesus deu o exemplo para que eu e você, se quisermos a ação do Espírito Santo, nós precisamos mais conexão através da oração. E essa oração é exatamente para que o Espírito Santo transforme o meu ser. Uma oração para que eu seja um vaso escolhido para levar a mensagem de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz em Mateus que a obra só será concluída quando todo povo, língua e tribo receber essa mensagem. E a mensagem de Deus é a sua vida, a mensagem de Deus é a minha vida. Vocês perceberam que o papel do Espírito Santo é fazer com que nós cresçamos para revelarmos a imagem de Deus aqui na Terra? Nós temos a capacidade de revelarmos a imagem de Deus aqui na Terra somente quando permitirmos que o Espírito Santo seja um hóspede desejável na nossa mente. Mas o mundo está corrido, irmãos. Nós vamos terminar aqui, eu vou ler aqui algumas coisas para vocês verem, e nós precisamos lutar com isso. Quais são as nossas preocupações? A gente lê em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como é que é a sua semana? Como é que é a minha semana? O egoísmo está tomando conta do mundo. As pessoas pensam mais nela, nas suas famílias, no seu trabalho, no seu ganho, procurando uma segurança, que nós já sabemos que essa segurança só existe em Cristo e na nova terra. Não existe segurança alguma aqui, mas não adianta eu pregar um sermão e dizendo, irmãos, vamos parar de preocupar com a nossa vida. Não sou eu que vou convencer, eu não posso convencer ninguém. Mas quando você buscar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele vai te mostrar e vai te dizer, desacelera. Porque quanto mais for atribulada a tua vida, quanto mais for a correria da tua vida, se você estiver buscando foco nos seus ganhos, nas suas coisas, menos tempo você vai ter para refletir, para entregar o seu coração, para que o Espírito Santo possa agir na sua e na minha vida. Nós vamos ver agora o que o Espírito de profecia fala. Já falava a serva do Senhor há muito tempo atrás. E olha o que ela diz aqui, ó. Necessita cultivar um espírito nobre, liberal e afastar suas afeições do mundo, ou será vencido. O engano das riquezas lhe corromperá a mente. Olha onde o Espírito Santo trabalha? Na mente. De forma que o bem será suplantado pelo mal. Egoísmo e amor ao ganho triunfarão. Estão percebendo como é sério isso aqui? O que ela está dizendo para a gente? Vamos continuar aqui o texto no próximo slide, que ela vai continuar nos falando. Você não está acumulando tesouros no céu. Veja o que ela está dizendo. O que é acumular tesouro no céu? É a pessoa do Espírito Santo agindo na minha mente. Não as coisas do mundo ocupando a minha mente. Não as coisas do mundo me preocupando
a minha mente a ponto de me afastar do Espírito Santo e se tornando rico para com Deus. O eu, os interesses, o eu e interesses egoístas estão lhe devorando a verdadeira piedade. Você se curva ante o Deus deste mundo. Olha, irmãos, é forte isso, né? Ela está escrevendo a carta aqui para um irmão. Seu coração acha-se alienado de Deus. Um escritor inspirado diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que, de novo, quando você recebe o Espírito Santo, a sua luz brilha, porque você reflete a imagem de Deus. E cada dia, então, esse trabalho do Espírito Santo, ele vai progredindo na nossa vida. Nós vamos brilhando mais e mais. Mas se eu fico estagnado, não busco a presença do Espírito Santo, a minha luz não poderá ampliar o seu brilho. Ela continua o texto ainda. Ela diz assim: irmão D, o esplendor e o falso brilho das coisas dessa terra eclipsaram os encantos do céu. Será que nós estamos encantados com o céu? Ou nós estamos buscando a Deus porque a vida está tão difícil, né? Mas o céu é um encanto. Quem pode te mostrar o encanto do céu? Quem pode te mostrar a beleza do céu? É o Espírito Santo, quando você permite, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está lendo o Espírito de profecia, quando você está orando, quando você está cantando, quando você está louvando, quando você está compondo, você pode enxergar essa beleza do céu apenas quando você deixa ser usado, ou deixa que o Espírito Santo use a sua mente para você poder enxergar esses encantos do céu. E tornaram a vida eterna de pouco valor para você. Então, a vida eterna não tem todo esse valor. A gente acha que a nossa segurança está nessa terra. A vida eterna não teria tanto valor, ela escrevia para esse irmão, não é isso? Como serva de Cristo, rogo que desperte para que possa ver-se como de fato é, os lucros obtidos com a conduta que agora está seguindo, constituir-se-ão eterna perda. Você descobrirá, afinal, que cometeu um terrível erro, o que nunca será remediado. É como os pais, né? Querem trabalhar para dar conforto para os filhos, trabalham, e aí, depois os filhos crescem, não volta aquela chance de você ver e nem usufruir dos momentos mais importantes, porque você entendeu que você era o provedor, você tinha que lutar, você tinha que fazer, e você esqueceu que Deus estava cuidando de tudo por você, e que seus filhos precisavam de você naquele momento. É a mesma coisa, quando nós não cuidamos das coisas de Deus, o tempo pode passar, e nós podemos nos arrepender profundamente de deixarmos de experimentar a beleza de termos a graça de Deus na nossa vida. Então, vamos para a parte final do nosso texto, que diz o seguinte: foi-me mostrado que o amor ao dinheiro é uma armadilha para você. Dinheiro, independente da oportunidade que oferece de fazer o bem, atender aos necessitados e colaborar no progresso da causa de Deus. Ou seja, o seu dinheiro tem duas finalidades. Ou ele está indo para a causa de Deus, ou você está ajudando os necessitados. Aqui o texto está dizendo, né? E realmente é realmente de pouco valor, se seu dinheiro não estiver servindo para isso. O pouco que possui lhe é uma armadilha, e se não administrado por um sábio e fiel mordomo a serviço de seu mestre, render-se-lhe-á pouco, mais do que miséria. Você é mesquinho e avarento, necessita cultivar um espírito nobre, liberal e afastar suas afeições do mundo, ou será vencido. O engano das riquezas lhe corromperá a mente, de forma que o bem será suplantado pelo mal. Irmãos, então nós vamos concluindo aqui agora
a mensagem desta noite, do primeiro tópico que nós estamos vendo, da importância do Espírito Santo, entendendo que precisamos avaliar se nós estamos buscando verdadeiramente Deus em primeiro lugar. Que Deus nós estamos buscando em primeiro lugar? O Espírito Santo. Porque o papel dele é nos conduzir a Jesus e a Deus. Nós precisamos buscar aqui, porque quem está travando a luta na nossa mente aqui na terra é Satanás e o Espírito Santo. Jesus está no santuário intercedendo por nós. O Espírito Santo impressiona a nossa mente. Quando eu arrependo, eu aciono o santuário e o santuário apresenta o sangue para o meu perdão. E Deus, como Pai, que sustém tudo, Ele acata o sangue de Jesus. Portanto, nós precisamos entender que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos buscando o Espírito Santo para tirar o nosso foco dessa terra. Então, que Deus possa nos abençoar, irmãos. E vamos falar agora dos próximos domingos, como nós podemos estar nos relacionando melhor com Deus. Essa luta que nós travamos aqui, Satanás quer ocupar a nossa mente talvez até com coisas que não são recrimináveis ao mundo, mas você pode estar ocupando a sua mente que não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar o seu lado espiritual. Que Deus abençoe a vocês, os seus lares, as suas vidas, que abençoe o nosso pastor, a família pastoral, que abençoe a nossa igreja mundial, irmãos, porque vai haver um reavivamento e tem que haver uma reforma. E isso vai ocorrer com o derramamento da chuva serôdia. Se nós acharmos que a reforma vai acontecer, que o reavivamento vai acontecer só no derramamento da chuva serôdia, nós podemos estar cometendo um erro grande. Nós precisamos estar recepcionando o Espírito Santo agora, promovendo a reforma, o reavivamento, e aqueles que estiverem nesse objetivo, ouvindo o Espírito Santo para a reforma e o reavivamento, ele vai derramar ainda mais, para que aí sim nós sejamos instrumentos de Deus para levar a mensagem final e então virá a volta de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a nossa semana possa ser uma semana diferente ao pensarmos da necessidade de buscarmos o Espírito Santo para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa, filho vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste
triste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças pra vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa, filho, vá, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa, filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e nós necessitamos humilhar o nosso coração para a habitação do Teu Santo Espírito. O Senhor diz que nos deixaria a paz, mas não a paz que o mundo nos dá. Por isso, Pai, nós estamos iniciando uma nova semana, alguns com grandes problemas, outros com grandes expectativas, outros talvez com a vida um tanto mais calma, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a entregar tudo na nossa vida nas Tuas mãos. Deixarmos que o Espírito Santo opere sobre as nossas vidas nessa semana, para que nós possamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Se existe um mal em um dia, se nós tivermos um dia muito atribulado, no dia seguinte nós levantamos, oramos e rogamos o Teu Espírito Santo e Ele vai nos conduzindo, porque o Senhor está ao nosso lado durante toda a nossa trajetória nesta terra até a volta de Jesus. Que a paz do Senhor reine no coração de todos os nossos irmãos essa semana, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que mensagem maravilhosa. Louvado seja Deus pela vida do irmão Paulo Silas. E que nessa semana que se inicia, que possamos estar conectados com nosso Deus em oração, para que o Espírito Santo possa nos ajudar em todas as atitudes e todas as decisões que iremos tomar. Nos acompanhem em nossas redes sociais, IASD Jundiaí, lembrando também dos nossos cultos de quarta-feira. Os cultos presenciais são somente ao sábado, e agora aos domingos, com essas séries especiais sobre o Deus Espírito Santo. Tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus.